Bem-vindos a mais uma edição do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco, já vos disse, o porco sou eu, que tenho a sorte de conversar com eles. Este é um episódio muito especial porque consegui trazer o podcast além fronteiras e juntar o agradável de uma viagem à Nova Zelândia com o útil de gravar na conhecida região de Marlborough. O convidado desta vez é João Correbé, responsável pela viticultura dos vinhos Love Block. O João nasceu no Brasil e foi lá que surgiu a paixão pelas uvas, mas desde 2007 que a Nova Zelândia é casa. João, bem-vindo. Já lá vamos aos vinhos Love Block. Como é que um engenheiro agrónomo de Campinas, certo? Acaba a fazer vinho na Nova Zelândia? Obrigado, Vasco. É um prazer tê-lo aqui na Nova Zelândia, conhecer o seu trabalho também. Tudo começou com uma intenção de aprender inglês e de conhecer o processo de fazer vinho. Eu trabalhava com vinhos, com uvas de mesa no Brasil. É um processo totalmente diferente. Gostava de vinho, meu pai é um conhecedor, ele me apresentou muitos vinhos bons. E eu gostaria de saber, entender como é o processo de transformar uma uva, uma fruta, num vinho. E vim para cá em 2007, a intenção era ficar um ano, entender o processo, voltar para casa. E eu acabei ficando, me apaixonando por todo o processo e pelo país também. Mas o processo de cultivar as uvas, né, de entender principalmente com esse lado mais orgânico e biodinâmico, né, do conceito de trabalhar com as uvas e trabalhar com os vinhos de qualidade. Mas querendo aprender inglês, porquê a escolha pela Nova Zelândia? Porque não Austrália ou os Estados A Unidos? minha eu tinha 3 opções: Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Estados Unidos eu nunca fui muito afim de morar e conhecer. Gostava muito da Austrália, pela parte mais, de paisagens, né, e de um país grande e parecido com o Brasil, de uma maneira, mas eu gosto muito do oceano. Gosto de estar próximo do oceano, eu gosto de caça submarina, eu gosto de velejar, eu gosto de estar, próximo do mar. Tem algumas regiões na Austrália que eram muito interessantes, mas eu gostaria também eu sempre gostei muito de regiões pequenas, com menos gente, menos uma população pequena. Eu sempre gostei muito disso. Eu fui criado numa cidade próximo de São Paulo. Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, mas eu cresci numa cidade de 800 pessoas, né, numa cidadezinha pequena próximo de Campinas. Nova Zelândia tem uma landscape muito bonita, eh, e comecei a estudar mais sobre os maores e entender mais sobre essa parte, como eles têm uma cultura, bem organizada aqui para manter esse respeito, né, do povo nativo, indígena daqui, e decidi vir para cá. E desde que cá chegaste, já trabalhaste em vários produtores de vinhos, mas com um foco sempre na sustentabilidade. Isso era um objetivo ou acabou por ser uma coincidência? Sempre um objetivo. Eu procurei, eu procurei vinhedos orgânicos desde o começo, e a minha ideia também, foi trabalhar em vinhedos pequenos, porque em vinhedos pequenos você faz de tudo. Você não só não dirige trator, você só não poda, você só faz, né, diferentes trabalhos específicos, você faz tudo, né. E os vinhedos orgânicos naquela época eram só alguns, todos eles passando um pouco de dificuldade, porque naturalmente a produção cai muito, é muito mais trabalho que tem que ser colocado dentro de um vinhedo orgânico e biodinâmico. Eh, a qualidade dos vinhos não se discute, é mais alta, mas, naquela época ainda era um processo diferente, difícil de posicionar os vinhos,
Então tem todos esses desafios, e o que mais me cativou foi que essas pessoas estavam trabalhando nessa indústria por paixão, por amor, eles não estavam nessa indústria para fazer dinheiro. Então eles estavam ali com o suor deles, o sangue deles. E aquilo tudo foi muito. Então, quando eu vim para cá e essa cultura do meu chefe trabalhando lado a lado comigo, podando uma uva ou dirigindo um trator, né? Os chefes em Brasil estão no escritório, né? Com terno e gravata. E eu cheguei aqui como engenheiro agrônomo. No Brasil, eu tinha um computador e um carro, né? Esse é o meu escritório. Aqui eu tinha um trator e um equipamento de podar e eu comecei a realmente cultivar a uva e não só, né, gerenciar. E isso tudo me pegou. E foi sempre aqui nesta região? Sempre aqui. Sempre aqui eu mudei de diferentes vales, né? Eu trabalhava no Wairau Valley, perto dos Southern Valleys. Trabalhei um bom tempo lá. Os vinhedos todos com microclimas bem diferentes também, variedades diferentes também, isso foi muito interessante. E agora é a primeira vez que eu vim para o Awatere Valley. Chegamos então ao projeto Love Block. Consegues falar-nos um bocado sobre em que é que consiste, quais são as ambições deste projeto e onde é que vocês estão e onde é que querem chegar? É um projeto de uma família que para fazer vinhos de integridade, de identidade e com um foco no meio ambiente, com um foco na terra que a gente vive. Então esse foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. É um projeto muito interessante, eles têm alguns desafios aqui, alguns dos terrenos que eles têm, as vinhas, são terrenos muito complicados, muito desafiadores para crescer. Então, trabalhando com a biologia, com a diversidade, onde a gente está hoje é ainda vendo essas limitações que as vinhas estão passando lá fora, nos solos que elas estão plantadas, com a idade das vinhas também. A gente está chegando numa época que as vinhas estão completando 22 a 24 anos, que na Nova Zelândia já é a hora de replantar. E a gente entende, né, a Love Block e a Erica e o Kim, eles entendem que vinhas mais velhas, elas vão produzir um vinho mais complexo, né? Vão produzir um vinho mais interessante. E eles querem puxar essa mesmo com uma quantidade né, uma produção em quantidade menor, mas atingir esse nível de complexidade, de qualidade maior. Então, todos esses itens, né, de trabalhar com a terra e deixar ela melhor, trabalhar com produtos de qualidade e, e de identidade, né, eu acho que tudo isso me chamou muita atenção para trabalhar com eles. Que giro. No fundo, é quebrar barreiras em vários aspectos. Estamos na região de Marlborough, no Awatere Valley, como tu estavas a dizer. Para quem não conhece, e eu assumo que a maior parte das pessoas que ouviste vive em Portugal, o que é que define, ou para quem não conhece bem, o que é que define esta região e no fundo, o microclima aqui deste vale? Esse vale ele é bem diferente no estilo de vinho que se faz aqui, principalmente o Sauvignon Blanc, que é a casta principal aqui da Nova Zelândia. É bem definido, quando você experimenta, né, dos vales, diferentes vales, é bem diferente. Naturalmente, a produção aqui das vinhas daqui do Awatere Valley é mais baixo do que o outro vale. É um pouco mais exposto, né, principalmente onde a gente está aqui. A gente tem o oceano está muito perto da gente, então essa influência dos ventos determinam muito como as uvas vão crescer, né, como a acidez vai permanecer, e também
em relação à florada, por isso que a gente naturalmente a gente tem produções um pouco mais baixas, porque quando na florada a gente pode ter temperaturas mais baixas, eh, e um pouco de pluviosidade também, que altera a quantidade de pegamento das flores. Então, naturalmente, menos produção, mais com um tom mais verde, mais de grama, eh, mais verde no vinho, assim, não tão tropical. A gente faz muita alteração na canopy, né, na planta, fazendo mais a exposição dos cachos para conseguir trazer um pouco mais o tropical dentro, né, do maracujá, né, dessa parte mais de frutas tropicais. E naturalmente, se a gente deixa as vinhas fazerem o que tem que fazer, a gente vai ter aquele Sauvignon que é mais tradicional do Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, assim. Ok. Enfim, eu estou a viajar pela Nova Zelândia há mais ou menos uma semana. Esta parece-me uma região, comparativamente com outras partes que eu já vi, com bastante mais seca. É o primeiro sítio onde eu estou, onde vemos assim campos dourados. Até aqui era sempre tudo muito verde, muito assim, com quase selva muito densa. É este clima assim, se calhar mais seco, que faz com que isto seja uma zona boa para fazer vinho? Com certeza. Em toda a Nova Zelândia, a época do inverno é a época chuvosa. Então é perfeito, porque os solos a água vai infiltrar no solo durante o inverno. Na primavera ainda a gente tem um pouco de chuva ainda, começa a esquentar, aquecer o solo, as uvas começam a crescer. Na época de produção é quando a gente tem, no verão é quando é seco. Isso é perfeito para a uva, porque a incidência de doenças é menor, e aqui em Marlborough é bem conhecido que é uma das regiões da Nova Zelândia que tem mais sol. E o sol se traduz em carboidrato para a planta, né? Para a vinha, e é o que vai trazer o açúcar para as plantas. Eh, e essa parte, esse clima seco vai determinar muito, não só o clima seco, mas também dias muito quentes, secos. Tem influência do oceano sempre, aonde você estiver na Nova Zelândia, porque a gente está muito próximo do Oceano Pacífico. E as noites são frias, Ok. então essa temperatura ela oscila muito. A variação de temperatura aqui durante o dia e durante a noite é muito diferente. Então você tem dias aqui que podem atingir 35, 37 graus, à noite vai cair para 12, 15. Então mais próximo da colheita a gente vai ter 27 graus, 25, 27 graus, e à noite pode estar 5, pode estar 2, né? Isso tudo é muito bom para numa região de vinho, porque mantém a acidez nas frutas. Então você consegue manter, sem acidez o vinho desaparece. O vinho não tem estrutura, não tem nada que traz tudo junto. Então isso é muito importante. Aqui é uma região fantástica por causa disso. Tem todos esses fatores. É seco, e não é e as noites são Ok. frias. Se calhar então passávamos à prova de um dos vossos vinhos. Sim. Não sei qual é que Eu acho que queres. vai ser interessante a gente experimentar os Sauvignon Blanc, como é o passaporte aqui da Nova Zelândia, é o carro principal, e fazer lado a lado o Sauvignon Blanc State, que é o estilo de vinho, né, do Sauvignon Blanc, e também apresentar lado a lado com o Sauvignon Tea, que não tem adição de sulfitos e que a gente usa o chá verde, o tanino de chá, para antioxidante, né? Ok. Então vamos no seu lado direito, a gente tem o 2023, o State Sauvignon Blanc. Então esses é um blend de todos os vinhedos que a gente tem. E no seu lado esquerdo vai ser o Tea, que é o vinho sem adições de sulfitos a partir da colheita.
E é de um, de uma área lote, só. de uma É área um lote específica? só, que é o lote que a gente está aqui perto, Ok. né? Bem, já pela cor é engraçado ver, Já é já diferente, é diferente. já. O sulfito, ele tem uma ação no vinho que é de proteção e é muito agressiva. Então, não só ele protege, mas ele acaba tirando algumas coisas boas do vinho, né? E também fazendo ele atua também na coloração. Ele não deixa a oxidação, não só a oxidação, mas ele limpa também o vinho. Então, qualquer vinho que se usa sulfitos, até em tintos, vai ser mais claro do que se não tem nenhuma adição, né? Então, um Pinot Noir, se você usar muito enxofre, também pode ficar mais... Mas é muito diferente, É. muito, muito diferente. Então, começamos pelo estate. Eu acho que é interessante fazer o estate porque acaba sendo um vinho mais simples também. Mas o enxofre, ele faz ele trava o vinho ali, é como uma fotografia. Travou o vinho, Mas sinto aqui os aromas tropicais de sim, que falavas. exato. Acho que tem uma gama de frutas aqui, tanto cítricas, tropicais e também de stone fruit, né? Mas muito boa acidez. E é engraçado que eu vivo em Londres nós vemos muito, há muito Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Mas é um género em específico são produções de grande quantidade, que depois são vendidas no supermercado por valores muito baixos e que não tem nem de perto nem de longe este equilíbrio. Ou a acidez é descontrolada, porque a uva foi colhida muito cedo para se colher a maior parte e no fundo para despachar o vinho o mais depressa possível, ou então foi colhida tarde demais para ter mais álcool, para estar mais, para o vinho ter mais presença. Este aqui está muito mais Eu acho que equilibrado. a diferença numa produção grande é que eles não têm muito controle e eles não podem se dar ao luxo de fazer o que a gente pode fazer, que é colher a uva no dia certo. Os sabores que a gente está procurando no vinho, a estrutura, a complexidade, o equilíbrio tá ali e a gente usa o calendário biodinâmico para travar no melhor dia. E a gente faz isso com todos os nossos blocos. Os grandes, eles têm que começar em alguma hora, porque eles têm Sim. tanta área para colher, então e a vinícola, elas pode receber uma quantidade limitada, mas ainda grande, de uva por dia. Então eles começam muito cedo, com uma acidez completamente, até com o Brix, tudo muito, muito cedo, e eles terminam muito tarde, porque eles têm que colher tudo aquilo dentro de uma sequência. Então tudo vai dentro de tanques muito grandes, eles fazem o blend de tudo mais, mas é usado muito aditivo. Então tudo para corrigir a acidez, ou para incluir acidez, para colocar açúcar, ou para diluir. Então tem toda essa alquimia, né? Que a quantidade de aditivos dentro de uma vinícola grande, ainda é questionável se no final de alguma delas aquilo é um vinho ou é algum outro tipo de bebida. É, É, nós temos alguns desses em Portugal, às é, vezes que são tipo aromatizado de vinho, tem assim uns nomes sim. porque de facto ao fim de tantas transformações uma pessoa começa a questionar-se. Se tu tivesses que, para quem não está a provar, para quem não está a ver, além destes aromas, há alguma característica que tu achas que define estes vinhos ou os vinhos que vocês fazem? Acho que existem algumas coisas. Acho que o equilíbrio entre as notas de fruta, a acidez e o corpo do vinho, esse é o principal. Então é o vinho que ele tem uma mineralidade na boca, ele tem uma acidez que como é que a gente fala? Just enough, Hum, para manter tudo junto. É um vinho que
você experimenta e ele fica na boca por um tempo, ele ainda está ali, você consegue ainda pegar algumas notas depois de engolir. Tem um pouco de uma característica aqui eu chamo de chalkiness, é como aquele giz, né, que Sim. tem. Então isso também é uma parte também do solo que a gente tem aqui, que traz essa mineralidade também. A textura do vinho também é uma outra coisa que é bem diferente de um Sauvignon, que é mais linear, é rápido, é agressivo na acidez. Love Block eles usam, o Kim ele usa eggs, eles usam aqueles ovos Uhum. de concreto, usa ânforas Uhum. de argila e barris e os tanques. Então tudo isso trabalha também com a textura dos vinhos. Eles trabalham com as lees, né, as Sim. borras e tudo isso para trazer. Então a gente tem a parte da acidez, que é a época que a gente vai colher, é o dia que a gente vai colher. Vamos encaixar ele certinho. A fruta, como é que a gente trabalhou o ano inteiro com irrigação, fazendo a exposição dos cachos, com o equilíbrio da fruta, o que a planta pode conduzir, e não o que a gente quer que a planta produza, né? Não é uma decisão financeira, é uma decisão de qualidade. Ok. E aí, trabalhando com as diferentes tipos de vessel, né, de tanques, para trazer as diferentes texturas que cada um vai trazer. Então, os barris normalmente vão trazer um pouco mais de mouthfeel, né, de corpo, já a ânfora e os ovos, elas vão trabalhar com diferentes caminhos com as borras, eu não sei como chama, lees, É as borras finas. é, as borras finas. Então, as estruturas, a textura do vinho que sai desses tanques são muito diferentes. Então a gente tem diferentes estilos de vinhos para fazer um blend, para fazer o blend que a gente quer trazer, toda essa complexidade, né? E é um vinho que não é agressivo, é um vinho que é um Sauvignon Blanc que é completo. Não, é muito agradável, muito fácil. Hum. Então, se calhar passamos agora ao fazer a comparação com o outro Sauvignon Blanc, o Tea. Uma coisa que ainda não falámos foi dos solos. Quando estamos aqui a falar desta região e da vossa sub-região, estamos a falar de que tipo de solos aqui há à nossa volta? Aqui a gente tem muito silt, argila, e isso nas montanhas, próximos das montanhas. Existem algumas áreas planas que são muito férteis e com solos bem profundos também. E aí existem também os solos aluviais. Então, os solos aluviais, que eram antigos rios, então tem uma porcentagem grande de rochas, né? Então essas rochas são todas provenientes de origem glacial. Então essa parte do chalkiness, né? Do giz, vem dessas rochas. E esses solos aluviais drenam mais fácil, né? Seguram menos umidade, mas as vinhas conseguem penetrar mais profundo, né? Tem muito mais oxigênio também, mas não retém muita umidade. Então a parte de água e de irrigação e de como o estresse da vinha é completamente diferente dentro de um sistema mais fértil e profundo, com mais argila, com mais matéria orgânica, que é mais rico em nutrientes, que segura mais umidade, é mais fácil para a planta, né? Que giro, no fundo, estamos a falar de um vinhedo, uma vinha, mas é quase como se fossem vários dentro deste espaço em Totalmente. específico, porque no fundo, os solos mudam bastante. Muito. No solo das montanhas aqui são menos profundos, então são mais. As plantas encontram uma camada de argila não está profunda, então ela tem que quebrar aquilo, ela tem que se adaptar à profundidade do solo.
e a quantidade de água que tem. Então, mas aqui vai ser uma mistura de silt, argila e aluvial. Ok, que giro. E o sol do tea que estamos a provar agora, é este em específico, estamos a falar do quê? De argila? Isso é interessante porque esse vinhedo que a gente está aqui, a maior parte desse vinhedo é um solo argiloso, mais profundo e fértil, mas existe uma área do meio do vinhedo que ela tem uma quantidade de pedras também, de rochas. Mas é um solo mais argiloso, mais fértil e mais profundo, né? Os sabores aqui se aproximam mais com de pêssego, né? E a gente consegue também, fazendo a exposição das uvas, a gente consegue trazer mais os tropicais, mas tende a ser um pouco mais verde em alguns sentidos. É muito giro, o aroma é completamente diferente. Totalmente diferente, tem um pouco de mel, tem um pouco de palha, tem um pouco de... É. Leva-me mais para o campo este. O outro sinto mais a tropicalidade, este aqui sinto, é um bocado o que tu estavas a dizer, se calhar mais, lembra-me mais o cenário onde nós estamos, que tem muitos estes campos dourados. Sim, sim. E a giro, a inoculação, não tem sulfitos e a inoculação é feita com chá verde. Sim, esse chá é um tanino. Toda vez que o vinho, é como funciona com o sulfito. Toda vez que você expõe o suco, desde o processo de colheita, nos vinhedos se adiciona sulfito, né? Então aqui, quando a gente colhe esse, a gente adiciona no campo um pouco Esse aqui, na verdade, como é 100% colheita manual, não é adicionado nenhum tanino no vinhedo, quando a gente manda para a vinícola e vai na prensa. Depois da prensa começa as adições. Toda vez que o vinho é deslocado ou que tem qualquer tipo de contato com o oxigênio, vem uma adição também. É muito pequeno, são 40 partes por milhões, é muito pouco, mas é exatamente trabalhando é como um antioxidante, Ok. ok? E aí não tem nenhum tipo de adição de sulfito. Giro. Você vê que as notas de fruta são bem diferentes, já não traz aquela parte mais cítrica, já não traz aquela parte mais dos verdes, né, do grass clippings. Um, Se calhar mais aqui uma cauda também. sim, Eles são muito diferentes entre eles, naturalmente solos diferentes. Estamos a falar de mesmo conteúdo alcoólico, mesma data de colheita. É giro no fundo, conseguirem esta expressividade de uma secção específica da vossa vinha. É esse o objetivo a longo prazo também, conseguir que diferentes lotes deem diferentes produtos, no fundo, diferentes. com certeza. Esse é o interessante também. Na indústria do vinho, quanto mais rótulos você tem, mais difícil é de vender. Muito fácil você ter 3 rótulos, 3 vinhos e vende esses 3 vinhos, ou um vinho, ou 2 vinhos. Quanto mais você começa a diversificar, mais você precisa trabalhar o seu mercado, achar o nicho que vai consumir esse. Mas tudo vem do mesmo caminho que eu te falei antes, que a gente aqui não faz vinho para o lado só financeiro, né? A gente faz os vinhos aqui para entender, para tirar o melhor de cada parcela. Então, a gente está fazendo a gente fez, alguns anos atrás, a gente fez um espumante de Sauvignon Blanc. Então, a gente pegou uma parcela lá de cima, fez um espumante de Sauvignon Blanc. Esse ano a gente vai fazer um vinho doce de Sauvignon Blanc. Okay. Então, não é que a gente tem uma parcela com muita doença, a gente vai colher. Não, a gente determinou desde o início, na poda, que aquela parcela vai ser vinho. Esse ano a gente vai fazer de novo
o espumante, né? Ok. A gente tem um bloco de Riesling aqui também. A gente faz diferentes vinhos com ele. Faz um off-dry, faz o dry e faz late harvest também, que Uhum. são os vinhos doces. E a decisão sobre isso é feita consoante o clima que vocês vão apanhando durante o ano ou é mais numa de experimentação? Eu acho que existe a experimentação e existe a criatividade da estação, né? Então, quando a gente, dependendo de onde, às vezes a gente faz o processo todo para ter um vinho para fazer de um estilo, e aí alguma coisa acontece e a gente tem que mudar porque a uva não está ideal para aquilo. Ok. Então, aconteceu esse ano, a gente ia fazer de um bloco o espumante. Esse bloco secou muito e não respondeu muito bem com a irrigação, perdeu muita folha e fez a exposição dos cachos muito exposto. E a gente teve que mudar essa parcela para uma outra parcela, porque aquele vinho já não vai estar na qualidade que a Uhum. gente queira. E a mesma coisa com o vinho né, de doce. Se a gente não tiver o que a gente chama de noble rot, que é a botrytis super bem, né, limpa, a gente não faz o vinho. Então é uma aposta que a gente faz desde o começo, mas dependendo da estação, pode ter uma criatividade de falar, essa estação agora a gente vai fazer um vinho também, porque é uma estação que as uvas estão crescendo muito, tem mais disponibilidade de água, então a gente vai fazer um projeto aqui nesse bloco de high thiels, para fazer um vinho, uma bomba de thiels, né? Então a gente está tratando diferente, a gente está fazendo exposição diferente, e isso veio em relação à estação. Então Ok. a gente tem uma coisa definida no começo da estação, que né, é o planejamento, mas esse veio tarde. Falou, bom, acho que é uma época legal para a gente fazer esse tipo de vinho. Voltando atrás à Noble Rot, vocês aqui têm as condições para que isso aconteça com facilidade? Sim, principalmente final de ciclo. Final de ciclo em outono é quando a gente começa a ter as chuvas de volta, mas não são chuvas tão intensas quanto no inverno. Então é perfeito. Então você cria uma, um ambiente com mais umidade. A gente começa a parar de proteger a uva bem cedo. Então agora esse bloco eu já não estou mais pulverizando. Hum. E aí a gente vai deixar ele até quando a gente puder colher. Que ao mesmo tempo uma região super versátil, não é? Capaz de vários estilos de vinho, Sim. várias uvas. É interessante que a gente vai fazer um espumante, a gente vai colher vamos falar, em uma semana ou 2 semanas, né, em fevereiro. Aí em março vem a maioria dos vinhos. Em maio a gente vai colher o doce. Então é um tempo bem grande e São 5 meses de muito trabalho. hum, é, Eu quando faço estas entrevistas peço sempre às pessoas que me digam um produtor que consideram uma inspiração e tu escolheste a família de Boel, um produtor do Rhône. Queres-nos explicar porquê? esse é uma família que é muito especial para mim. São grandes amigos. A gente se conheceu aqui na Nova Zelândia, nesse caminho, né, do vinho, que a gente estava, nós três, a gente estava no mesmo caminho. Eles se conheceram aqui quando eu morava junto com o Arnold, e ele é belga, ela é da França, eles trabalhavam no mesmo vinhedo. Ela trabalhava com marketing e sales e venda, e ele trabalhava na vinícola, né, como winemaker. E eu tive a oportunidade fantástica de visitá-los, conhecer o projeto deles, conhecer a família deles. Eles mudaram para a França, no Vale do Rhône, eles compraram uma propriedade
começaram a plantar as uvas, compraram uns plotes já com vinhas antigas já, mais velhas, e então começaram a família, começaram o projeto, ainda estavam trabalhando em outras empresas, e isso para mim, é essa paixão, esse envolvimento com o vinho que é acima de qualquer outra coisa. Aqui a gente vai experimentar o suor deles, é o sangue deles, é a vida deles. Eles respiram em torno desse projeto, eles vivem em torno das vinhas, do vinho, com a mesma intenção também. Eles fazem um tratamento biodinâmico dos vinhedos. Então é assim, para mim, são pessoas um pouco não muito, são loucas, porque fazer vinho já é complicado. E aí abraçar tudo isso como biodinamismo, né, família nova, eles fazem tudo manualmente, né, a carga horária de trabalho é imensa e é sempre uma energia que é contagiante, né. Eles fazem vinhos fantásticos e respiram isso é a vida deles. Uma história muito, muito engraçada. Nós estamos a provar o L'Ultime Repas, que eles também chamam Super Syrah, que é uma combinação de Syrahs de várias partes do Rhône, e este é de 2022. Syrah, uma uva com que tu não trabalhas. Já trabalhei e a gente tem Syrah em Centro Otago, a gente é uma parcela pequena de 0,5 hectares. E agora com o novo vinhedo da cidade, do vinícola, a gente tem mais 0,2 hectares de Syrah. É uma uva bem diferente do que a gente tem aqui. E alguns anos muito boas, alguns anos a gente não consegue amadurecer perfeitamente. Sim, o perfil dos vinhos também sentes aqui mais calor, mais se calhar um peso maior. Tu ver-te-ias a fazer, a produzir uva para fazer um género de vinhos destes, ou seria uma versão diferente do Syrah se tu fizesses? Acho que a versão aqui seria diferente, porque a gente não dependendo da estação. Existem algumas estações como 2019, 2021, talvez, e 2024, que foram estações muito secas e muito quentes, né? Aí a gente conseguiria produzir um vinho com um estilo parecido, mais encorpado, mais rico, e com um amadurecimento ideal para o Syrah. Aqui na Nova Zelândia, por causa dessa condição, porque as condições climáticas aqui, principalmente das noites, são mais frias, o Syrah não consegue amadurecer tão rápido. Então, fenologicamente, ele não amadurece. Então, os taninos não chegam a ser perfeitos, e quando o teor de açúcar atinge num Brix já um pouco elevado, ele tem açúcar, mas fenologicamente ele não está pronto ainda. E a gente tem que colher, porque senão a gente vai ter um vinho de 16, 17. Claro. E então é esse que é o principal barreira aqui, né? E o que a gente faz aqui muito é trabalhar muito com a quantidade de uva. E o Syrah ele produz muita fruta. Então você tem que derrubar muita fruta para conseguir fazer aquela planta amadurecer o que tem Para no pé, concentrar. para concentrar. Pegando nesta inspiração, onde é que tu achas qual é que tu achas que é o futuro para a Love Blog, em particular, e, e também para ti, quais são os próximos passos que tu gostarias de dar neste mundo? Eu acho que para Love Block, a gente está num processo. O clima está mudando, o consumidor está mudando, né? Hoje em dia não existe mais não é tão fácil mais vender vinho. Então eu acho que esse Love Block vai mudar agora para entender o que a gente vai plantar, o que a gente quer produzir, onde que a mudança climática vai
mudar o nosso ambiente aqui. Qual que é o terroir agora que a gente tem? A gente ainda está posicionado num terroir que é excelente para Sauvignon Blanc, para Riesling, para Chardonnay, um pouco para Pinot Noir, para Pinot Gris, mas até quando isso vai? Ok. Né? E plantando uma uva, a gente não tá, a gente vai plantar essas uvas, vamos cuidar delas para elas serem 40, 50 anos, né? Então tem uma nova geração vindo para Love Block. Então isso tudo não é curto prazo, não é longo prazo, não é curto prazo, é um pensamento longo prazo, um pensamento mais maduro, e com foco em qualidade. E para ti? Para mim, eu acho que eu tenho trabalhado nisso mais e mais, que é tentar converter o máximo de vinhedos para produção, pelo menos orgânica. E isso produzindo uvas aqui que vão se traduzir em excelentes vinhos, né, que vão ser inspiração para outras pessoas para entender que a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, ou até mesmo a agricultura regenerativa produz excelentes vinhos, né? O meu foco é trabalhar cada vez mais para que mais pessoas venham para esse lado. Em relação à Nova Zelândia, né, é um país pequeno, é que as pessoas sejam mais focadas na qualidade e menos na profitabilidade, né? Você pode ainda ter uma empresa lucrativa, mas que respeite o meio ambiente, não só o meio ambiente, mas como as pessoas, né? Eu acho que esse é o meu... E este parece o país ideal para isso, porque se há coisa que tenho visto, se calhar o mundo do vinho vai um bocadinho a reboque, mas o que tenho visto é que há toda uma preocupação com o meio ambiente, em preservar os ecossistemas que coexistem aqui, portanto acho que faz todo o sentido o que tu dizes, que o mundo do vinho faça o mesmo. Vou passar para terminar uma ronda de perguntas rápidas, um rapid fire round, assim para ser uma coisa mais dinâmica. Casta favorita? Casta favorita eu tenho várias. Branca, nessa altura do campeonato da minha vida, eu tenho gostado muito de Chenin Blanc e na parte dos reds, né, dos tintos, Tempranillo. Ok. Casta que não gostas assim tanto, ou que dispensas? Olha, eu acho que tem duas castas que eu não sou muito fã, mas eu gosto de vinhos bons. E uma delas é Sauvignon Blanc. Ok. Que é o teu bread and butter. Mas assim, é exatamente o Sauvignon Blanc que a gente acha no supermercado, essa coisa mais agressiva. Não é um vinho que eu não gosto, não tenho prazer em tomar. E Pinot Gris para mim é um vinho ok, um vinho neutro, mas de novo, dependendo da qualidade, de como o vinho é feito, aí eu até experimentaria. Mas se eu tenho né, uma degustação e existem esses dois vinhos e eu sei mais ou menos de onde eu provavelmente pulo eles. E uma casta subvalorizada, assim, uma casta que as pessoas não dão muito por ela, mas que tu achas que tem imenso potencial? Eu acho que Viognier é uma casta que eu acho que é muito, muito interessante e não muito valorizada, e Gamay. Ok. Gamay, eu sou apaixonado por Gamay também, mais aquela parte, mais aquele vinho mais elegante, como o Pinot Noir, e não tem muita gente que é muito... Na Europa está muito na moda, um bom Gamay. Sim? Sim. E uma casta sobrevalorizada, ou seja, o contrário, que as pessoas acham que é assim, a última Coca-Cola do deserto, mas que para ti, não é assim tão bom. Eu acho que eu vou voltar para o Sauvignon Blanc, porque existem, né, pessoas que falam um dia de sol quente, vou abrir um Sauvignon Blanc. Eu acho que eu poderia outras. É um pouco diferente, porque é
Não, de longe é a variedade que eu mais produzi na minha vida toda. E, né, Escolheste um produtor em inspiração francês ou em França. Se tivesses que escolher um produtor neozelandês, por exemplo, que acho que é uma inspiração, quem é que escolherias? eu tenho alguns aqui. Eu acho que o meu, um que é uma inspiração muito grande para mim é um amigo meu. Ele tem um vinhedo de 0,26 hectares, muito denso, plantio denso de Chardonnay. Então as uvas são entre 1,1, acho que as uvas, e tudo muito próximas do chão, num relevo absurdo. Ele é winemaker da Dog Point, que é um dos vinhos mais, né, um dos mais conhecidos, uma qualidade excepcional, a maior produtora orgânica da Nova Zelândia. E de novo, é o fruto de suor, de sangue, de paixão. E como é que se chamam os vinhos? Desculpa. Chama News. News. E uma produção pequena, os amigos vêm e ajudam ele né, na colheita, em alguma Tu, inclusive? Sim, com certeza, sempre. Biodinâmico desde o dia 1, e ele é um herói para mim. Ele é um cara que ele tem a família dele, ele tem o trabalho dele, ele chega em casa, ele vai pulverizar o vinhedo, ele vai colocar as preparações biodinâmicas. É uma pessoa 100%, uma alma especial. Tenho que provar, então. Ahm, uma região, obviamente, tirando esta onde tu trabalhas, uma região favorita ou uma região onde tu gostasses de trabalhar? Do mundo ou Do mundo. do mundo? Eu gostaria de trabalhar em Alto Adige. Ah, Eu gosto muito dos vinhos de lá. Tem umas expressões muito boas de Lagrange, de Pinot Noir, de Chardonnay, de várias. Gostaria muito de conhecer. E se eu pudesse trabalhar uma região linda também. sim, sim, sem dúvida. Pairing favorito, portanto, vinho com Carne. carne? Que tipo de carne? Bom, Com, peraí. assim, Eu sou brasileiro, como assim, bastante carne. um assado, assim, um Esse vinho churrasco. aqui, com um churrasco, uma carne, um ribeye, uma coisa mal passada, Uhum. super bem feita, mas a gente está numa região aqui, isso que eu adoro muito, próximo do mar, então a gente tem muita lagosta aqui, muita concha, muito frutos do mar. Então, todos esses vinhos daqui, principalmente os brancos, com seafood, com frutos do mar, Maravilhoso. fantásticos. O melhor vinho que provaste recentemente? É, Assim, eu, aquele vinho que tu te vais lembrar durante uns tempos, quando é que provaste, data, etc. eu, eu, tô- eu provei um vinho com meu pai, um Vega Sicília, Ok. de 1999 ou 8, se não me engano, e excepcional. A gente abriu a garrafa, muito com calma. Eu fui visitá-lo há 2 anos atrás. Ele guardou essa garrafa por anos. Ele falou: Eu tenho que tomar com você essa garrafa. Acho que começa aí toda a parte Uhum. especial. A gente tomou muito devagar, colocou num decanter, experimentou. Esse vinho estava um pouco ainda travado ali e de repente ele começou a evoluir. A evolução nunca terminou. Eu tinha que ir embora, não era um dia que eu estava voando de volta para São Paulo. Meu pai mora em Manaus e excepcional. Uma boa descrição. Ahm, eu li recentemente, há um produtor na Alsácia que é o Pierre Ferrique, que diz que tem muitas visitas na adega dele e que recebe pessoas que são uns que são mais entendidos, outros menos entendidos, e que ele diz que há dois tipos de pessoas que vão lá provar. Uns que são mais académicos a provar vinhos e outros que são mais exploradores, que são os favoritos dele. Tu estás na indústria do vinho, mas sentes que a provar és um profissional ou és um explorador? Eu sou um explorador. Eu gosto de, eu gosto de provar vinhos que são feitos
de todos os estilos, naturais. Eu gosto de vinho que algumas pessoas vão dizer que são vinhos que não são bem feitos, que não tem nenhum tipo de, né, que é lixo. Normalmente os entendidos, não, isso é uma merda, não é muito bom, ou mal feito, ou tem faltas, né? Faults, como é que a gente fala? Faults, Defeitos. Tem defeitos. Eu acho tudo interessante. Tem sempre algum lado que é interessante, né? A salinidade, ou é o aromático, ou é os... Eu acho que sempre tem uma... Provar tudo uma vez, pelo Sim, menos. sim. Duas perguntas a fechar. Coisas que não gostas que as pessoas digam sobre os vossos vinhos. Frutado. Acho que é uma palavra que É super redutor, não é? e Cabe lá tudo. tá bom, frutado, ok. Coisas que gostas de ouvir sobre os vossos vinhos. Para terminar numa nota positiva. Acho que é a parte de... Acho que é melhor, é um vinho que tem alma, vinho que tem identidade, é um vinho que tem, além das notas de sabor e de aroma, é uma coisa que você sente ali, que tem uma expressão a mais, né? Eu acho que essa é a coisa que a gente tenta fazer com a biodinâmica também, que é você incluir um nível de forças energéticas, você entende que, né, que modificam várias coisas lá fora, né, na natureza, e tentar usar essas forças quando elas estão no período ideal para você fazer aquela atividade, para você colher a sua uva, para você mexer o seu vinho, para ter aquela alma dentro do vinho. Nota perfeita para terminarmos. João, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, Foi um gosto. muito legal.